Uma boa tarde para todos e para todas. Chegamos na nossa 10ª aula do curso de Florais de Bach. Nessa aula você vai aprender sobre o grupo 3. Então, primeiramente, antes de começar, você vai deixar seu like, vai deixar aí também sua inscrição e seu comentário no vídeo. O terceiro grupo de florais o grupo específico de tratamento. Você tem um grupo para preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Então, aquela pessoa que tem preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. O primeiro floral que temos aí é o Beet. Então, as virtudes desse floral: promove a simpatia, a tolerância e também a compreensão. O paciente que faz uso, ele se torna também simpático, tolerante e também compreensivo. Quando o paciente ele necessita tomar aí esse floral, ele geralmente é uma pessoa dura, uma pessoa intolerante, então ela se torna também arrogante. Ela condena os outros e consideram-se perfeitos. Então, se você tiver na sua anamnese analisando e esse paciente você nota uma espécie de arrogância, você já começa a pensar nesse floral. Então, aquela pessoa que condena bastante os outros, sempre acha que está certo e o outro está errado. Então, é uma recomendação do floral de Beet. Essas pessoas também, elas se tornam irritadiças, então qualquer coisa irrita essa pessoa. Então você pode estar se encaixando aí, você que se torna irritado aí. Então, não tolera dores. Aí chega seu Francisco: doutor, aquela dorzinha no pé eu não estou tolerando mais. Então, não tolera dores, não tolera ruídos. Então, tá em casa, aumenta a TV e aí ele não tolera. Ele também não tolera a luz. Enquanto ele está dormindo, ele tem que apagar tudo. E esse é o ideal. Então, são pessoas que têm um estado aí mais irritadiço. Ela também tem a defesa pessoal. Ela se torna superior porque ela cria essa defesa. Ela, no seu entender, ela é superior porque ela já tem uma defesa própria, ou seja, ela não vai se deixar influenciar. Ela se torna arrogante e aparece pós-humilhação. Isso aí vai aparecer após o paciente ele sofrer muita humilhação. A exemplo, no trabalho, ele sofria muita reclamação, muita exigência, e acaba que ele vai criando essa defesa pessoal, e com isso ele desenvolve esse estado aí negativo. Ele se torna arrogante. Então, quando ele passa para uma função mais superior, ele já começa a ficar arrogante. Aqui na Bahia a gente tem um termo de criar asa. Então ele começa a criar asa e começa a se achar um pouco. A pessoa também, ela, quando chegar no consultório, você vai estar avaliando isso aí. É uma pessoa que só observa erros, então ela vai estar esclarecendo que não vê coisas positivas em certa situação. A pessoa não é compreensiva, ela se irrita após falha das pessoas. Então ela prega que as pessoas têm que ter um comportamento igual dela. Então, se a pessoa não segue isso, a pessoa está errada. Então, até o jeito de falar das outras pessoas irrita essa pessoa. Então, chega seu Francisco: doutor, eu não gosto da voz de Dona Lourdes. É aquela voz um pouco enjoada e eu fico quase para tampar os ouvidos. Então, é aquela pessoa que tem o pavio curto. Quando o paciente é submetido a esse floral, quando você administra o floral para esse paciente, ele se torna tolerante, ele começa a ajudar os outros
e também começa a tolerar os processos de aprendizado. Muitas vezes você manja de computador, você entende de computador e vai trabalhar em um certo local que o seu colega não sabe muito, então ele tem dificuldade, então você muitas vezes não tolera isso. Fulano é devagar, tem que ser mais rápido, tem que aprender mais rápido. Então, quando você toma esse floral, você aprende a tolerar esses processos de aprendizado. Então, nem todo mundo é igual, todo mundo tem uma forma de aprender, alguns são mais limitados, outros têm o raciocínio mais rápido, mas isso não quer dizer que a pessoa não é inteligente, ela apenas tem um método de aprender diferente do seu. As afirmações que essa pessoa ela vai trazer no seu consultório são: eu aceito as diferenças, aprendendo a ver a totalidade dentro de todos os detalhes. Eu descubro a bondade de cada pessoa e a função apropriada de cada situação. Eu aprendo a amar os outros aceitando o meu eu, mas na verdade não é isso que acontece. Ele faz tudo ao contrário do que ele diz. Temos esse floral, o chicory. Então, as virtudes desse floral é promover o amor incondicional sem apego. Então, aquele amor incondicional, não é aquele amor condicional. Então, ele não se apega, ele tem o amor incondicional pela pessoa e realmente ele busca o melhor para a pessoa. Quando o paciente ele necessita desse floral, ele geralmente ele tem sentimento amoroso bloqueado, então ele não consegue desenvolver relações, ele é possessivo nas relações, então tá onde, foi para onde, visualizou e não respondeu, por que não respondeu antes, e ele é aquela pessoa que liga constantemente. Eu já recebi pacientes assim e são muitos. Ele liga constantemente para o marido ou a esposa, preocupado porque pode estar sendo traído. Então ele tem a preocupação muitas vezes egoísta, são manipuladores. Então muitas vezes você vê isso mais no gênero masculino, no qual o homem ele submete a mulher, tipo aí ele não permite que a mulher vá em certos locais, ele dá as regras. Então isso torna o relacionamento uma coisa possessiva. Então muitas vezes essas pessoas se sentem rejeitadas e têm aquela piedade própria. Então ela sempre está se martirizando: porque as coisas é assim comigo, porque eu sofro isso aí. Então, pessoal, são características que você vai estar anotando para você tratar com o floral de chicory. Então, o estado negativo dessas pessoas muitas vezes é presenciado em mães. Então, aquela mãe super mãe que quer fazer tudo, ela sempre se cobra bastante sobre o seu dever. E também crianças que necessitam desse floral são aquelas exigentes, que têm dependência de atenção. Aí a criança está fazendo o dever, tem que chamar o pai, tem que chamar a mãe, tem que chamar o tio, tem que chamar o avô para ver o que ele está fazendo. Ele necessita de atenção. E também aquelas crianças que querem estar sempre no foco, sempre em tela, sempre querendo ser aí o troféu. Então tem pessoas que têm dependência de atenção também, aquela pessoa que ela é carente de atenção. Se alguém, exemplo, você manda uma mensagem e a pessoa não responde, e aí você já fica com aquela com espécie de carência. Então é uma dependência de atenção, e com isso, com o floral você pode corrigir isso aí. Então, maridos e esposas violentas, aqui saiu esposas, mas são esposas violentas. Então, essas pessoas você pode tratar com o floral de chicory.
que você vai observar nesse paciente é que ele geralmente é egoísta, ele é dominador, então ele tem aí comentários sobre coisas que ele tem a fazer, coisas que ele tem a ganhar. Ele tem aí a capacidade de dirigir a vida dos familiares, ele sempre está dirigindo a vida dos familiares, não pode dar um passo na esquina que ele não gosta, tem que ser tudo seguindo aí as orientações dele. Ele cobra reconhecimento dos cuidados, então se ele está cuidando de uma pessoa, ele tem que estar cobrando. Cuidei de fulano e fulano não me agradeceu. Fulano nem uma foto colocou lá no Instagram me marcando, agradecendo. Então fulano não é uma pessoa legal. Então é aquela pessoa que tem um amor condicional. Então se fizer aquilo, se tiver do meu acordo, eu vou amar a pessoa. Se não tiver, eu não vou gostar. Então é basicamente aquele ego alimentado, e essa pessoa precisa do tratamento com floral de chicória. Essa pessoa também tem aquele medo secreto de perder amigos, propriedades, e aí a lista é longa, de entrar em falência, de ficar doente, de perder a saúde. Então é aquela pessoa que também se vitimiza, então ela vai estar sempre sendo uma vítima, ela vai estar sempre achando que é uma vítima, e o outro sempre vai estar devendo alguma coisa para ela. Então se o Francisco foi lá, deu um copo de água a Dona Lourdes, ela passou, aí seu Francisco: doutor, Dona Lourdes está me devendo 2 copos, porque eu passei e dei um copo de água. Então é aquela pessoa que sempre está esperando alguma coisa em troca. O tratamento, quando você administra o floral de chicória, o paciente ele entra num estado de generosidade, ele se torna generoso, ele proporciona proteção aos familiares, então ele já deixa de ser violento e liberta-se do apego e das expectativas. Então o seu Francisco está lá conversando: doutor, desculpe, doutor, tem uma novidade aqui, doutor. Agora estou solteirão, e aí, doutor, comecei a conversar com Dona Francisca. Dona Francisca já me mandou uma mensagem no primeiro dia. No outro dia, doutor, já estava lá, doutor, tirando as medidas do dedo dela para fazer o anel de compromisso. E aí, seu Francisco, com as expectativas lá em cima, você tratando com o floral, você vai diminuir essas expectativas. O paciente ele vai respeitar as fases. As afirmações que esse paciente geralmente tem: eu respeito a liberdade e as necessidades daqueles que amo. Mas na verdade não é isso. Quando ele está em estado de necessitando tratamento, ele não respeita aí a liberdade dos seus. Então ele sempre está impondo os caminhos a trilhar. Ele aqui vai dizer: eu me lembro da fonte do amor universal dentro de mim. Eu posso amar os outros livremente, pois sou o amor de Deus. Então são algumas palavras que esse paciente vai trazer ao consultório. Temos aí o Rock Walter e as virtudes que esse floral ele vai trazer ao paciente: é a flexibilidade, é a expansão, é a adaptação a mudanças e também a liberdade interior. Quando o paciente ele necessita desse floral, ele é aquele paciente que tem uma exigência própria. Então aquele paciente que ele se cobra demais, ele sempre tem que estar batendo suas metas. Geralmente esse paciente ele tem uma agenda diária, no qual eu pego pacientes assim, que ele tem a sua agenda de compromissos diários, e se ele falha em algum, ele acaba se cobrando o dia todo. Se ele comete alguma falha, ele se cobra em excesso. Então essas pessoas também estão suscetíveis a ter artrites, cálculo biliar, e geralmente quando ele te procura é porque ele está com algum problema físico. Geralmente, uma dica aqui: os pacientes que vão te procurar para se tratar com floral, ele não vai procurar você lá porque ele exige dos outros, porque ele é perfeccionista.
ele vai te procurar porque ele tem uma artrite, porque ele tem um cálculo biliar. Então, basicamente, você vai fazer a anamnese, é obrigatório você fazer a anamnese para você colher as informações e tratar também com os florais. Vale lembrar também que não é obrigatório você sempre tratar o paciente com floral. Não é porque você fez o curso de floral que você vai estar em todo o atendimento atendendo com floral. São situações específicas que na avaliação, se você começar a observar essas características do paciente, você pode entrar no ramo do floral. Basicamente, eu atendo assim: chega um paciente com uma artrite, eu faço a anamnese e esse paciente ele começa a se abrir. Ele fala lá que tem uma preocupação excessiva com a saúde física e com a saúde mental. Então é aquele paciente que sempre está em academia, sempre está malhando. E com isso eu já vou começando a montar o quebra-cabeça e entender que eu preciso de um floral. Então basicamente é isso aí. Esse paciente, como eu falei, ele tem preocupação com a saúde física e mental. Então ele sempre está malhando, é aquele paciente bombadão. Ele sempre é definido aí. Então, quando não é definido, ele sempre está buscando ficar definido. Tudo que aparece, aparelho, ele compra na internet para ficar com o abdômen trincado. Aqui na Bahia é trincado, com os gomos. Aqui na Bahia tem essas denominações aí. Então, o paciente também é perfeccionista. Ele sempre está se cobrando demais. Paciente exigente, perfeccionista, na anamnese você vai observar isso aí. Ele acha mais fácil perdoar os outros do que se perdoar. Então, se ele errou um cálculo, ele se cobra de forma excessiva. Então, com isso ele gera tensão no corpo físico. Então, ele te procura: doutor, estou com a tensão. E aí você faz a avaliação, senta um pouquinho, começa a perguntar: e aí, você, como é que é o trabalho? Você se cobra muito, você é muito exigente. Então você vai colhendo para tratar o paciente com o floral Rock Walter. Então, quando esse paciente é tratado com floral, quando você administra floral, ele vai usar disciplina para atingir seus ideais. Então aquele paciente vai focar nas suas disciplinas, porém não vai se cobrar tanto. Ele vai abrir mão de teorias e princípios também. Então, verdades profundas, quando ele é deparado com verdades profundas, ele vai abrir mão de suas teorias. Então, a teoria chega a uma teoria mais forte. A exemplo, é um paciente que trabalha com ventosa. Vou dar um exemplo. Ele descobriu que a ventosa é excelente para a dor muscular. Então, chega um determinado colega que leu um artigo recente falando que a ventosa com gelo, por exemplo, é eficaz na dor lombar. Então ele já consegue absorver essa ideia. Então vai somando, pessoal, e o paciente ele consegue se desprender da exigência. As afirmações que esse paciente vai trazer: ele é flexível nas aplicações dos seus ideais. Ele vai falar: eu fluo com a ordem e os ritmos naturais da vida. Eu me liberto e me entrego para Deus. Então são essas as afirmações do paciente que se trata aí com Rock Walter. O Vervain, as virtudes desse floral: o paciente, quando utiliza, ele apresenta disposição. Geralmente esse paciente é aquele paciente que te procura porque ele tem falta de disposição. E as virtudes desse floral está presente em líderes idealistas. Eles sacrificam suas horas para trabalhar e geralmente são presidentes de ONGs. Então trabalha com ONGs, com caridades, para promover o bem-estar da sociedade. Então, quando esse paciente ele necessita desse floral, eles vão estar aí reagindo de forma irada. Então não se permite um momento de lazer, é só trabalho. E eu me vejo um pouco nesse floral, sempre, de vez em quando eu me administro esse floral aí. Então não se preocupa com sua saúde, mas eu me preocupo, é só realmente excesso de trabalho. Então não se preocupa com sua saúde,
perde noite de sono, ele tem tensão muscular, e o que ele vai te procurar é geralmente a tensão muscular. E aí você vai perguntar novamente como é que é o trabalho, ele vai falar que trabalha em excesso. Você já vai observar quando ele chegar no consultório, ele pisa muito forte. Quando ele começa a pisar, ele pega muito forte nas coisas. O aperto de mão dele só falta quebrar sua mão. Então, pessoal, são características que você pode tratar com esse floral. Ele também pode chegar com queixa de dor de cabeça, não consegue relaxar. Quando ele chega em casa, exemplo, ele está lá, aí não consegue relaxar porque está pensando no trabalho. Ele sempre quer convencer os outros, então sempre quer estar com autoridade, quer realizar 1000 tarefas, sendo que ele não tem condição de fazer. Então, essas são características desse paciente aí, que você vai tratar com o floral de Vervain. O paciente ele é corajoso, ele aceita os riscos, ele não deixa o outro falar. Então é aquele paciente, a exemplo, o paciente Faustão, não deixa você conversar. Ele sacrifica o tempo para atingir seus objetivos. Então sacrifica o seu tempo de lazer, seu tempo com a família para atingir seus objetivos. E ele tem dores musculares, então é uma das queixas que ele vai te procurar. Quando você começa o tratamento com esse floral, o paciente aprende a dominar a sua inquietação, ouve as opiniões dos outros, ele vai inspirar pessoas e utiliza a sua energia com eficácia. Então são virtudes que o paciente vai adquirir após o tratamento. A afirmação desse floral, o paciente ele vai, antes do tratamento ele vai falar: eu pratico a moderação no pensamento e na ação. Eu permito que os outros sigam suas próprias crenças. Eu harmonizo minha vontade com a vontade universal. Temos aí o Vine. Então, as virtudes desse floral, a compaixão, o aprendizado, está presente em pessoas eficientes que dirigem os outros com segurança e raciocínio rápido. Então, são virtudes aí. Quando o paciente ele necessita desse floral, é aquele paciente que busca poder de forma enfática, exige obediência cega, porque ele acredita que ele é o dono do saber, ele sempre tem razão, ele é tirano. Então está presente em alguns políticos isso aí, e não aceita erros. Então também não aceita erros e cobram bastante também. Quando você vai observar na anamnese, o paciente ele pode relatar que ele tem força de vontade. Muitas vezes você pode observar que ele é um ditador, ele trabalha em alguma função aí que tem uma certa autonomia, que ele é líder. Então esse paciente também é um tirano doméstico. Ele menospreza os outros e suas opiniões. Então ele sempre é o dono da razão. No tratamento, quando você começa a tratar o paciente com esse floral, ele vai abrir mão do controle. Então ele começa a ceder, começa a ser mais cordial. Ele vai agir com mais sabedoria. Então ele vai ouvir o outro também. As suas ações vão visar o bem comum. Então não é uma coisa voltada para o centro, para ele crescer, para ele adquirir poder. Vai ser uma coisa para o bem comum. E ele vai se tornar uma pessoa menos agressiva. A tirania vai diminuir. As afirmações, esse paciente vai chegar falando: eu aprendo a reconhecer e a respeitar a individualidade dos outros. Eu aprendo a verdadeira liderança praticando a solidariedade. Eu inspiro os outros pela força do meu exemplo. Então são algumas atitudes desse paciente. Então, para finalizar, essa aula foi um pouco mais longa também. Quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Hoje ainda teremos a aula do 4º grupo com florais. Então, estamos já quase finalizando nosso curso. Temos aí mais, depois desse grupo, temos mais 4 grupos e finalizaremos o nosso curso. Então, nossa frase: quanto maior for o esforço no estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Deixo meu muito obrigado e até a próxima aula.